Boa noite a todos. Com essa homenagem, esse prefixo, né, de um dos maiores radialistas de Sergipe, né, que apresentava o informativo Cinzano. Não é isso, Adailton? Como é o nome dele mesmo? Silva Lima. Um dos maiores radialistas sergipanos, né, e a gente resgata um pouquinho dessa história, como nós fizemos aqui no último evento, aqui, quando nós colocamos o Repórter Esso, né, na abertura de outro evento. Então, boa noite a todos que se fizeram presentes aqui no CleanRad. Mais uma vez agradeço ao meu confrade William por ter me convocado para mais esse evento. Eu, assim, costumeiramente eu tenho apresentado as ações e as iniciativas de William. Confesso que não é fácil acompanhar. Mas eu tenho me esforçado ao máximo para poder conseguir, né, traduzir quando ele coloca um tema e eu tenho que dar conta dele. Então, dessa vez não vai ser diferente. Então, dando boa noite a todos, eu queria fazer alguns registros aqui. Eu gostaria de saudar o coronel do Exército, o coronel Roberval Leão, aqui presente, que ele que é assessor de Relações Institucionais do 28º Batalhão de Caçadores, e o coronel do Exército, comandante do 28BC, o coronel Leandro César Pimentel Alves. Eu dou as boas-vindas e agradeço a presença. Gostaria, em nome da professora Zulmira Freire Rezende, vice-presidente da academia, saudar todos os meus confrades aqui presentes nesta sessão. Em nome do Dr. José Hamilton Maciel Silva, eu gostaria de saudar todos os sobramistas aqui presentes também, ele que é o nosso vice-presidente da Sobrames. Os membros do GRUSEF, que é o grupo de estudos da FEB, o grupo sergipano de estudo da FEB, aqui presentes, estão sendo representados também, e em nome deles eu saúdo os demais pelo comandante André Cabral. Seja bem-vindo. Gostaria de registrar também a presença do nosso colega, confrade José Sévolo Sampaio Nunes, nesse ato representando a Sociedade Médica de Sergipe. Ele é um vice-presidente. Em nome dos representantes os integrantes da Liga Estudantil de Oncologia de Sergipe, eu dou as boas-vindas ao grupo, saudando a presidente Tainá. E dizer que o Dr. William disse que é a aula inaugural de vocês hoje aqui, hein? Muita atenção que vai ter um teste depois. É isso aí. Médicos desta casa, não é? Familiares, Dr. William aqui presente, amigos, de um modo geral. Eu queria, mais uma vez, agradecer essa deferência de poder estar aqui participando e me incumbir dessa tarefa tão difícil, né? Porque não foi fácil, até porque na escolha do... Pode colocar o primeiro diapositivo. Na escolha do tema, foi questionada a presença de Sócrates, né? Do filósofo grego Sócrates, e dando a palavra a Sócrates. E aí o William disse, não entendeu bem por que Sócrates. E aí nós conversamos, né? E eu tive que fazer uma reflexão, indo um pouquinho ao passado, e lembrei a ele que nós tínhamos definido que as imagens para esse projeto com a palavra, que não é inédito, é um projeto da academia que já existia antes com a palavra, e que nós sustamos e agora retomamos com a palavra, seria temas de filósofos. Pegou, então, logo aquela ilustração de Sócrates apontando para cima e bebendo um cálice ali. Que, segundo ele, está aqui nessa... O líquido está ali. Não, pode ficar aí. Pode ficar. Parece que ele pingou umas gotinhas de alguma coisa aí. Bom, então, pode passar. Esse é o tema de hoje. Estratégias para combater um poderoso inimigo. Temos como palestrante o nosso querido acadêmico William Soares. Hoje, 10 de julho de 2023, 19h30, aqui da CleanRad. E depois ele está convidando para um jantar de adesão
aqui no Camarada Camarão, não é? Após o evento, um jantar de adesão. Então, vocês estão convidados. Bom, como eu disse, pode passar o próximo. Sócrates e outros filósofos gregos, eles deram o mote para a gente colocar a temática de com a palavra, usando essas ilustrações. Platão escreveu Sócrates, porque Sócrates não escreveu. Sócrates falou muito, e Platão foi o grande discípulo de Sócrates, que deu a palavra, e Platão deu a palavra a Sócrates. Não é isso, ele? Bom. E foi Platão, escrevendo Sócrates, que mostrou o caminho a ser seguido pelas academias. Então, a Academia de Platão, que dá origem às grandes, todas as academias, a partir dos ensinamentos de Platão. E revelou ao mundo a palavra de Sócrates. Porque Sócrates não escreveu. Ele, apesar de ter uma grande produção da palavra, ele não escreveu. Eu esperava dele, então, uma pista para o desafio que vai ser apresentado pelo palestrante desta noite. Procurei e aí encontrei essa frase dele. Só sei que nada sei. O reconhecimento de sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter questionador de sábio, pois o reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber. Ao passo que a soberba intelectual leva à estagnação. Então, ao dizer isso, só sei que nada sei, eu desisti de Sócrates. Ele não tinha nada a me contar. O método socrático conferiu ao filósofo o êxito de sua missão, levar a sua sabedoria ao povo ateniense. Tem algumas reflexões mais de Sócrates, mas vou pular, porque naquela imagem... Pode passar a próxima imagem. Bom, naquela imagem anterior, vocês viram aí, isso é uma ilustração denominada A Morte de Sócrates, já foi comentada pelo compadre Roberto César há pouco. Estava preocupado com o líquido que seria servido aqui, né? Apenas alertamos que não era a cicuta. A cicuta é um veneno, né, que estava ali naquele cálice. Essa obra de Jacques Lotus David é do século XVIII, 1700 e pouco, e ela está na Metropolitan em Nova York. A tela não é uma tela grande, é uma tela de 2 metros por 1,5 metro, mas mostra justamente a hora da morte de Sócrates ao beber a cicuta, né? Que eu acho que não foi por essa questão dele dizer que não sabe o que eu sei, o que eu nada sei. Tem a impressão que não é isso. Mas ficou agora esclarecido, certo, William? Por que então? Está esclarecido? Próximo. Então eu comecei a matutar aqui, né? O que é que o William está querendo planejar? Que estratégias ele está querendo usar para combater um poderoso inimigo? E aí eu comecei a me lembrar de sua luta, da sua caminhada, né? Das ações que você já desenvolveu. Então, para não colocar aqui o que é um ponto comum, quer dizer que você é um médico, cancerologista, não é, conceituado, presidente da Academia de Medicina, ex-presidente da Sociedade Médica, fundou a San Giovanni, fundou a Clirade, tanta coisa, que eu preferi dar algumas pistas, tentando decifrar que estratégias seriam essas. Primeiro foi o bisfenol. O bisfenol, você sabe, né, que era um produto contido nas mamadeiras de crianças que estava todo mundo usando e ninguém estava se despertando para a toxicidade do bisfenol. Passe. Mas ele matou a charada, descobriu lá o negócio do bisfenol, fez uma campanha, virou lei em Aracaju, graças ao nosso confrade Emerson, proibindo o bisfenol das mamadeiras. E isso teve uma repercussão nacional. Então, o bisfenol está fora. Ok? O que é que podia ser? Só tiver um novo bisfenol. Vamos, próximo. E aí? Será que é esse? Quem conhece esse aqui?
Almir conhece. Apesar de que não é bem da área dele, mas ele conhece. Mas esse já passou o tempo, ou não? Pode passar. Não é. Covid não é. Tá bom. Pode passar. Será que estão querendo levar o nosso pau-brasil de volta para a Europa? Aí está ali um pau-brasil bonito. E eu vou mostrar que não há esse risco do pau-brasil voltar. Passe. Nós fomos ver pessoalmente esse pau-brasil que está lá no saco, na casa do Dr. Paulo Amado, que está aqui, ó. Olha o tamanho desse pau-brasil. Esse aqui é o Dr. William, que deu a muda. Está lá, é enorme. Então, não está havendo esse risco. Então, tiramos o pau-brasil. Passe. E tanto que a gente está plantando pau-brasil, por onde a gente anda. Já plantamos mais de 1000 pau-brasil. Para onde vai, o pau-brasil vai junto. Aí é em Laranjeiras. Está ali eu fazendo um esforçozinho para plantar os confrades, doutor Henrique está ali, doutor Anderson. Ele é tão importante hoje que ele está presente em toda a sessão da academia. Ou não é? Passe. Ele ali. Então, o pau-brasil está seguro. Tá? Bem seguro. Próximo. Mas aí eu não me contive. Será que o submarino está voltando às nossas costas aqui? O 507? Passe. Ou então os alemães estão tentando fazer uma ação para derrubar os aviões ali aliados e, como fez com o nosso Aurélio Vieira Sampaio, o sergipano que tombou na 16ª missão. E quem contou essa história para a gente? Passe. Doutor William. Então são muitas ações, né? Está aí o Aurélio Vieira Sampaio, sergipano, voluntário da FEB. Na 16ª missão dele, ele foi abatido no norte da Itália, não é? Após várias missões de sucesso, voltou para dar uma conferida e foi abatido. Próximo. E agora? Será que é esse inimigo? O que é que vocês acham que pode ser isso aí? Mão suja. Vírus e bactérias pululando aí nessa mão. Mas ele descobriu. Passe. Lançou Semmelweis, a saga de um herói. Esse cidadão aqui descobriu que usar luva era fundamental para tratar um paciente. As pessoas saíram do necrotério, da aula de anatomia, iam fazer parto. E levavam a doença puerperal, levavam a febre puerperal. E ele descobriu que o simples uso de lavar as mãos e usar luvas salvava vidas. Ele nos conta essa história, doutor William, também. Próximo. E aí eu fui para terminar no Museu da Maldade. Uma visita no Museu da Maldade, muito rapidamente. E são pessoas que já se foram, mas ninguém sabe, né? Podem estar aí. E ele está montando alguma estratégia. Por exemplo, pode passar. Herodes, Basílio, Átila. Pode seguir? Não precisa nem dizer os nomes. Passa. Passa. Só um minutinho, volte. Pode voltar um. Aqui é o da Coreia do Norte, né? O Kim é o danadão aí, da dinastia. Aquele ali do meio, todo paramentado, é o Gaddafi. E lá, que foi a questão do Pinochet no Chile. Passe. Mas esse está vivo. Esse está vivo e pode trazer algum perigo. De repente está se montando uma estratégia para combater um grande inimigo. Será que é ele? Putz. Passe. Vamos deixar agora que ele conte essa história, né? Então, eu quero que vocês todos embarquem nessa marinete, né? Não de volta a Buquim, evidentemente, mas na busca do conhecimento, para que a gente possa descobrir quais são essas estratégias para combater um grande inimigo. Com a palavra, doutor William. Queria lhe passar essa pequena lembrança. Se você puder abrir, ele pode ficar aqui. Pode acender a luz aqui um minuto. Tem um inimigo aqui dentro? Ó, cuidado. Tem algum inimigo aí dentro? Não sei. Puxe ela. Essa foi boa. Olha o que eu ganhei.
É a Marinete. Marinete. Obrigado. Personalizada. Cadê? Marinete de Buquim. Valeu, Lúcio. O William Soares. Que bom. Sua Marinete. Pronto. Vai fazer parte aí do... Né? Valeu, meu amigo. Você merece um gole de cicuta. Tá vendo? Obrigado, Lúcio. Obrigado, amigo. Uma brincadeira. Né? Não, tranquilo. É por isso que eu gosto de chamar o Lúcio, viu, comandante? Para ser o nosso mestre de cerimônia, tá? Porque só a parte dele já faz uma festa, né? Já traz um encantamento aqui para nós todos. E a responsabilidade agora é grande para mim, dar continuidade ao que ele começou, viu? Então, em nome do nosso querido comandante do 28, né, o Coronel Leandro, e do Coronel Leão, aliás, nós estamos todos protegidos aqui hoje, entendeu? Graças a Deus. Eu quero, em nome deles, abraçar todos vocês e agradecer a presença de todos vocês, viu? Então, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para todos vocês. Pode maximizar, por favor? Ok. Então, o tema hoje é um tema deveras intrigante. Vamos ver quem acerta o nome do inimigo, e quem acertar vai ganhar 2 prêmios belíssimos. Uma passagem de ida e volta para Buquim, de Marinete, e o segundo, uma passagem de submarino para a Ucrânia, só de ida. Esse inimigo. E vocês vão ter que acertar o nome deles. Viu, Camila? O título é esse daí: Estratégias para enfrentar um poderoso inimigo. Eu agradeço ao presidente da Clinrad, o nosso querido colega Nivaldo, né, que permitiu nós utilizarmos aqui o nosso auditório, né, esse auditório belíssimo, viu, para poder receber vocês aqui muito bem. Tá? Então, continuando. Roteiro. Nós criamos um roteiro que essa palestra será dividida em 5 partes. A primeira, nós vamos usar uma linguagem metafórica. Né? Vamos falar de enigma, vamos falar de esfinge, vamos falar de quiz, de um quebra-cabeça, viu? Ou seja, vamos conversar de vários inimigos. O Lúcio já mostrou vários dele, eu vou mostrar mais alguns. Vamos ter um intervalo e depois do intervalo a segunda parte, né? Durante o intervalo será distribuído com vocês um questionário. O questionário consta de uma pergunta, né? Vai ter a resposta e o nome dos senhores. E depois nós vamos sortear dentre vocês quem vai ganhar esse belíssimo prêmio. A segunda parte é a palestra em si, né? A terceira, o final dela e a entrega do prêmio. A quarta parte, uma visita guiada ao nosso parque tecnológico, aqui da Clinrad, né? E o nosso guia turístico, doutora Camila Trindade, que é a física-chefe da nossa radioterapia, o doutor Sebastião, está aqui presente. Sebastião é o chefe da radioterapia, doutor Nivaldo, o presidente, né? E esse que vos fala, William. Após um jantar por adesão, no restaurante Camarão Camarada, aqui próximo do Shopping Jardins. Só lembrando que hoje é o dia da pizza, viu? E como no Brasil quase tudo, viu, Libório, termina em pizza, viu? Vocês estão convidados, tá bom, Jojão? Viu, Pedrinho? Meus netos também estão convidados para a gente terminar a noitada comendo pizza. Ok, então vamos lá. 2 palavrinhas que nós precisamos decifrar inicialmente: estratégia e inimigo. Estratégia é uma palavra grega, estratagos, ou estrategos, que significa líder, líder do exército, né? O comandante do exército. Hoje é o general
general do Exército. Do ponto de vista militar, é a arte que trata das operações e movimentos de um exército, até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. Estão aqui presentes 2 grandes generais gregos, Péricles e esse outro tem que aproximar, porque meu grego, de longe, eu não consigo entender. Alcebíades, viu? Péricles e Alcebíades. Do ponto de vista genérico, estratégia é a arte de utilizar planejadamente os recursos de modo a atingir determinados objetivos. Então, não é só o Exército, a Marinha, as Forças Armadas que usam estratégias, né? Todos nós temos estratégias a serem utilizadas. Inimigo é aquele que se encontra em oposição, que se mostra hostil, contrário, adverso ou funesto. E onde se encontra este poderoso inimigo? Sebastião, esse inimigo você pode encontrá-lo no ar, nas águas, no rio, no mar, pode encontrar na terra, né? Ele é o ubíquo, né? Ele pode ser encontrado em vários e vários locais. Ele pode ser ruidoso ou silencioso. Eu dividi em 2 grupos. Comecemos, então, pelos inimigos ruidosos. A exemplo dos inimigos de Hércules, né? Durante os seus 12 trabalhos. Aqui está a relação deles, sendo o pior deles, o mais difícil dele controlar, a Hidra de Lerna, que foi o segundo trabalho dele. Porque cada cabeça que ele cortava, nasciam 2. Então, ele teve que usar inteligência, né, e força. Força ele tinha, inteligência idem. E ele conseguiu controlar isso. Os grandes inimigos dos gregos, antigamente, os persas. Aqui está o exemplo da Batalha de Maratona, onde os gregos venceram Dario I, né, 490 a.C. O general era o general Milcíades. Outra batalha dos gregos contra os persas, a Batalha do Estreito de Salamina. Ok? E aqui está a general Artemísia, né, que era chefe do comando do exército de Xerxes I, e Temístocles. Continuando, a guerra da Batalha de Isso. De uma vez por todas, os gregos conseguiram vencer os persas, em 333 anos antes de Cristo, quando Alexandre derrotou Dario III. E o grande inimigo moderno, Hitler, né? Graças a ele, foram a óbito 85 milhões de pessoas, no período de 39 a 45. Este, sim, é um grande inimigo. Bom, e dentre esses mortos na Segunda Guerra, não poderíamos deixar de citar 457 militares brasileiros no solo italiano, dentre eles não, e 551 mortos sergipanos aqui em Sergipe, em 3 navios que foram afundados pelo U-507, aquele que o Lúcio mostrou. Ok? Inimigos silenciosos. Rapidamente, nós temos a peste, ceifou 200 milhões de pessoas na Europa, em meados do século XIV. A febre puerperal, que o Lúcio bem demonstrou, né? Daí milhares e milhares de mulheres e recém-nascidos morreram de febre puerperal, né? E isso foi descoberto, o causador disso, por Pasteur, depois de muitos e muitos anos, o Streptococcus, né? Ok? E o grande herói que batalhou contra isso, também ele demonstrou muito bem, o professor Semmelweis. Gripe espanhola, a maior pandemia do mundo, 50 milhões de pessoas, nesse período de 18 a 19. Câncer, está aqui. Esse jovem de 7 anos, essa criancinha, desenvolveu um linfoma, né? Ele é paquistanês, né? E está aqui ele batendo continência,
e é onde ele diz que o câncer é meu inimigo, e irei derrotá-lo como um soldado. Usman, salam aleikum, ou seja, Deus o proteja, Usman. E protegeu. Protegeu porque ele foi salvo, viu? Ele curou-se. Outro grande inimigo, o fumo. Mata em torno de 8 bilhões de pessoas por ano. O radon é um gás, né? No decaimento do urânio e rádio, né? É produzido um gás que é realmente letal e cancerígeno, né? Responsável por 21 mil mortes por ano de câncer de pulmão. Meninas, cuidado com isso nas suas panelas. Eu recomendo que vocês leiam isso com carinho, porque eu lembro quando foi lançado isso daí. Nossa, era a melhor coisa do mundo, viu, Mirabô? Porque diminuiu muito o trabalho de limpar panela, de cuidar de panela. E olha que eu sou hoje, viu, Adailton, eu sou especialista em panela, viu, Nivaldo? Lavar a panela, porque durante a pandemia me prenderam em casa. Aí eu aprendi a lavar panela, aprendi a ligar botão de micro-ondas, de lavar louça, entendeu? E N coisas. Então, fiquei um especialista. E aí assisti um filme tenebroso, viu? Que fala sobre este assunto. Tá? Aqui eu coloquei essa outra panelinha tampando o nome, viu? Da substância, porque nós estamos sendo jogados pelo YouTube, viu? Então, vejam que substância é essa que tem aqui na panela, que é considerado um tremendo do veneno silencioso. Quem quer saber o nome disso daí, depois me pergunta, viu, a surdina, que eu falo. Não posso falar agora, porque senão todos nós vamos ser processados. Continuando, o Lúcio também foi muito feliz em mostrar um grande inimigo da humanidade, considerado o inimigo número 1, o bisfenol, BPA, né? O americano chama BPA. Eu descobri isso por acaso, né? Estava na Alemanha, fui numa farmácia comprar mamadeira para esses 2 jovens que estão aqui, ó. Eles iam nascer, e eu digo, vou levar uma mamadeira para ele. Quando eu entrei na farmácia, todas as mamadeiras estavam escritas assim, BPA free. BPA free, quer dizer, livre de bisfenol. Se está livre, é porque é algo perigoso. Quando eu fui ler, caí de costa. Entendeu? É um policarbonato, um veneno terrível. Cuidado com os plásticos que você utiliza e cuidado com aquilo que você põe em comida e guarda na geladeira ou leva para o micro-ondas. Continuando. Uma observação. Eu tenho que ser rápido nos slides, viu? Não vou perder muito tempo em detalhes, porque são diversos slides. Me parece que dá umas 3 horas de palestra. Eu consegui reduzir para 40 minutos. Então, desculpa, mas isso daí é um alerta para que vocês depois dêem uma lida, viu? Dá uma lida sobre esses assuntos, anotem, e quando chegar em casa, comecem a ler e sejam prosélitos, divulgadores disto que eu estou mostrando para os senhores. Coronavírus. Coronavírus, a Organização Mundial da Saúde mostrou que até há pouco tempo, 28 de junho de 2023, foram confirmados mais de 700 milhões de casos de Covid-19 e quase 7 milhões de mortes. Então, realmente, é um grande assassino silencioso, a Covid. E qual a melhor estratégia para combater estes inimigos, hein, Miron? Qual é a melhor? Qual a melhor? Está aí. Ela é a mesma para todos. Qual delas eu vou apresentar e depois, então, nós vamos escolher. Tá? Agora, a estratégia serve para todos. Todos eles. Até mesmo para um tigre de sabre. Viu? Para um tigre de sabre, troglodita usava a mesma estratégia. Até que o general Sun Tzu, há 400 anos antes de Cristo,
escreveu um livro sobre estratégias para combater inimigo. O nome do livro está aqui, ó. Quem sabe mandarim? Alguém aqui sabe mandarim? Em Mirabeau? Não? Não estudou mandarim. Eu também não estudei. Mas está aqui, ó, A Arte da Guerra. Tá? Arte da Guerra, escrito por um general chinês. O que vem a ser isso? Está aqui, ó. Número 1. Se você conhece a si mesmo e ao inimigo, não tema o resultado de 100 batalhas. Ou seja, você tem que conhecer primeiro a si mesmo. Quem sou eu? Como é que é o meu exército? Somente depois é que você vai para a batalha, mas também conheça o inimigo. Segundo, se você se conhece, mas não ao inimigo, para cada vitória você sofrerá uma derrota. Terceiro, se você não conhece nem o inimigo e nem a si, você perderá todas as... Uma observação: quem acertar o inimigo vai ganhar este livro. Não, este não, este. É um livro pequeno que cabe na palma da mão. Viu? Eu tenho ele em mandarim. Então, vocês vão ser obrigados a ler mandarim para entender o que o Sun Tzu escreveu. Eis aqui, então, algumas estratégias para combater este poderoso inimigo. Está aqui. Inteligência, primeiro plano. Certo? Conhecimento. Descobrir as suas fraquezas e a do inimigo. E usar, logicamente, as melhores armas. Senão, nada adianta todas as outras que estão acima. Inteligência é a capacidade de levantar hipóteses. Conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo adquire no decorrer da sua trajetória. E agora, como ninguém é de ferro, viu, Paulo? Nós vamos dar um pequeno intervalo, 10 minutinhos. Vamos distribuir com vocês o questionário. Com calma, vocês vão preencher, depois devolve, e aí nós vamos selecionar aqueles que acertaram para fazer um sorteio, e o belíssimo prêmio está ali. Ok? Então, vamos lá. Quem vai me ajudar a distribuir? Lúcio, vamos distribuir o questionário. Parte 2. Esse é rápido, 1h30. Está aí a pergunta. Quem é este poderoso inimigo? Quem será? Eu vou ter que mostrar para vocês, porque eu vou falar dele. Tá? O Lúcio já está separando, né, Lúcio? Quem acertou, baseado no que eu vou mostrar, viu, Lúcio? Tá? Então, vamos lá. Quem é? Quem será? Será que é Hitler? Será que é Putin? Hein? Putin? Pode ser? Ok. Esse inimigo, ele está presente em todos os continentes. Ele afeta todos os animais. Seu nome era tabu, até pouco tempo atrás. Eu ainda fui dessa época, viu? Que era considerado tabu. Era considerado também invencível. Era terrível, um inimigo invencível. Traiçoeiro e invencível. Quem será a prima? Dentre todos esses inimigos, é do câncer que nós vamos falar. Quem acertou? Nossa Senhora, todo mundo acertou. Será que estava na cara, Nivaldo? Hein? Estava na cara? Olha, em 1971, o então presidente Richard Nixon, ele criou, né, uma lei e considerou o câncer como inimigo número 1 dos Estados Unidos. Foi interessante essa atitude dele, né? Porque ele fez realmente uma lei e liberou 1,6 bilhões de dólares numa cruzada contra o câncer. E ele não saiu doando por aí, mundo afora, não. Isso tudo pesquisa americana.
coordenada pelo Ministério de Saúde dos Estados Unidos, e fizeram pesquisas belíssimas. Infelizmente, não conseguiram descobrir a cura, mas deram uma boa adiantada. Viu? 1 bilhão e 600, estou falando de 1971. A preço de hoje, 16 bilhões de dólares. Uma bela de uma cruzada. Bom, pelo mundo afora, né? Aqui alguns fatos importantes do câncer. 9,6 milhões de pessoas morrem por ano, 17 por minuto. O câncer é a segunda maior causa de morte do mundo inteiro. 18,1 milhões de casos novos ao ano. Gasta-se por ano 1,6 trilhões de dólares. Muito dinheiro. Câncer é o problema principal da saúde pública em todo o mundo, segundo a ONU. No Brasil, são 704 mil casos novos ao ano. E o que é o câncer? Está aqui o que diz o American Cancer Society. Câncer é um grupo de doenças caracterizada pelo crescimento incontrolável e pela disseminação ou metástase de células anormais que podem resultar na morte do hospedeiro. Essa é a definição de câncer. Portanto, câncer é uma manifestação de anarquia localizada dentro de uma comunidade pluricelular, previamente organizada. Então, para combater esse poderoso inimigo, nós precisamos, além do item 1, descobrir as fraquezas nossas, dele, e usar as melhores armas. Então, já estamos indo para o item 2. Algumas das nossas fraquezas. Precisamos, lembra que eu coloquei? O Zoom falou, conheça-te a si mesmo primeiro, depois ao inimigo. E use as melhores armas. Então, são esses fatores, são esses riscos, né? Por exemplo, o uso do fumo, 33% aumenta a incidência de câncer. Sobrepeso, obesidade, 20%. Patógenos, vírus, algumas bactérias, né? 16%. Inatividade física, 5%. Dieta, uma dieta não muito bem conduzida, está aqui, ó, fast foods, né? E outros besterol, 5%. Radiação ultravioleta em demasia, 2%. Vou dar uma notícia boa para vocês, viu? Voltei a fazer exercício. Graças a minha Julieta, viu, meu amor? Que tanto me perseguiu, para não dizer outra coisa, né? Vai, você faz e faz. E meu filho também, o Giovanni, chegou para mim e disse: pai, como é que você consegue, na aula, falar da importância do exercício, da mazela que é inatividade, obesidade não é tanto, e você preconiza isso e você não faz? Eu digo: pô, você tem verdade, você tem razão, né? Então, eu vou fazer logo antes da minha palestra, para eu dar notícia para vocês. Viu? Então, é o seguinte, com isso, viu, comandante, nós reduzimos 81%. Olha, gravem isso na memória. Vocês que estão me ouvindo têm condições de reduzir 81% da chance de vocês terem câncer. Fazendo isso que está aqui. Viu? Isso daqui não é um médico que vai prescrever. Você que tem que fazer. Por exemplo, abandonar o cigarro, não adianta nada, entendeu? Você usar PET e comprimidinho e não sei o quê. Nada. O professor Dr. Rosenberg, lembra, Lúcio? E Dr. Mirra, de saudosa memória, que tiveram aqui conosco, eu perguntei para ele na palestra: professor, o que é o melhor para abandonar o cigarro? Eu nunca fui fumante. Ele disse: o querer. É o mais barato. É o melhor de todos. Querer é poder. Então, olha, tudo isso aqui é só querer. Tá? Até isso, ó, patógenos. Você pode se prevenir contra eles. Tá bom? Meu amigo, 81%. Patógenos, alguns exemplos, rapidamente. Esse daqui eu
eu fui contaminado com esse desgraçado aqui, ó, HP. Tá? Mas o meu amigo Eduardo Góes conseguiu curá-lo. Viu, Eduardo, está aí? Não. Não, né? Produz câncer gástrico. Viu? Uma bactéria que produz câncer gástrico e que é curável. Eu tratei e curei. EPV, outro também, câncer gástrico linfoma. Hepatite B e C, câncer de fígado, aspergillus, né, Opstorix, clonoxinense, fusobactério, câncer retal, histosoma hematobium. Isso não é comum no Brasil, viu, Miron? É comum lá onde você teve, viu? No Egito. Depois você faça uma pesquisa aí para você ver, você não está trazendo para Sergipe esse desgraçado, viu? Câncer de bexiga, isso é comum no Egito. Né? HPV, câncer de colo uterino. Já tem até vacina contra o HPV, ok? E sarcoma de Kaposi, o HHV8. Ok, continuando. Agora vamos descobrir as fraquezas do inimigo. As nossas fraquezas nós já conhecemos. Não esqueçam delas. Em especial, cigarro. 1/3 de todos os cânceres é produzido pelo cigarro. E não é só o cigarro que você fuma não, viu, coronel? É o cigarro do vizinho. Ele está a teu lado, o senhor é um fumante passivo, sujeito a tudo que não presta. Ou seja, conhecer o inimigo com detalhes. Detalhes, vamos lá? Como é que nasce esse inimigo? Né? Como é que ele nasce? Nasce do nada? A velha teoria de Aristóteles, né? Nasceu do nada. Não. Ele nasce através de etapas. Tá? A etapa número 1. Quando o DNA sofre um erro, qualquer carcinogênico, de tantos e tantos que existem, daqueles que eu falei aqui para vocês, e outros, né? Lesa o DNA. Lesando o DNA, quebra, entendeu? Uma dessas ligações, produz um erro. Se esse erro não for consertado de imediato, a célula divide a 1, 2, 4 e vai numa progressão. Daqui a pouco vira um tumor, um tumorzão, metástase e mata o hospedeiro. Durante a multiplicação, um gene sofre uma alteração, a célula não consegue consertá-lo e passa a dividir-se desordenadamente. Essa é a teoria do câncer. Etapa 2, os erros vão se acumulando. Viu? Acontece erro 1, daqui a pouco erro 2, e vai. E é uma célula imortal, é impressionante. Lembra da Hela Cell, Nivaldo? Hela Cell, tem até um livro sobre ela. Né? Era uma americana que teve um câncer de colo uterino. Você não era nem nascido ainda, viu, André? Isso foi em 1933, por aí. Né? Foi feita uma biópsia, tirou um pedacinho dela. Você acredita que essa célula, até hoje, ela está viva? E através dela que faz pesquisa, não é isso, Iveson? Até hoje faz pesquisas, vacinas, tratamento de câncer. A célula que foi retirada de um tumor de colo uterino há dezenas e dezenas de anos. Então, é imortal. Etapa 3, as células, então, viram o câncer e continuam duplicando. Ela precisa alimentar-se. Todo mundo precisa alimentar. Teve vida, tem que ter alimento. E da onde ela vai tirar o alimento? Ela começa a desenvolver vasos, né? Esses vasos vão buscar os alimentos, buscar o oxigênio, para alimentar o tumor, que era estágio 0, 1, 2, 3, 4. Né? E aí o nome disso chama-se angiogênese, né? Ou seja, nascimento e crescimento de novos vasos para alimentar esse tumor. E quando cresce, ele invade, entendeu? Os vasos, seja linfáticos ou outros, e dissemina. Aí é que surge, então, as metástases, quando o câncer se espalha. Né? Semina e vai dar, então, disseminação em outros órgãos à distância. E vem a etapa 6, que é a apoptose. Apoptose ou morte celular. Né? Quando ocorre um dano no DNA, se a célula não foi induzida à morte,
né? Digamos que ela não consegue resolver o assunto, e aí então é dado um sinal e ela morre. Se não acontecer isso, ela continua dividindo-se e pode então surgir daí o câncer. Esses são pontos fracos do inimigo. Não são todos, viu? Eu citei alguns pontos fracos do inimigo. São chamados de locos de interferência, né? Neles, então, que os pesquisadores cientistas usaram aqueles bilhões de dólares para procurar, entendeu, alvos para tratar o câncer. Está aqui, DNA, angiogênese, as metástases e na apoptose, e hoje nós sabemos que é um defeito do P57, no cromossomo 17, que fabrica a proteína 57, P57. Quantos tipos de câncer existem? Essa é a grande pergunta. Olha que eu não sou tão velho assim, viu, Anailton? Mas quando eu iniciei minha vida de oncologista lá no C. Camargo, câncer era uma doença. Você já pegou depois. Era considerada uma doença. Ou seja, era um tratamento só ultra radical, né? Tirava-se a mama completa, cirurgia de Halsted, mastectomia radical, amputava o braço, amputava a perna, amputava o laringe inteiro, a laringe inteiro, por causa de um tumorzinho N1, ou T1 de corda vocal, ou seja, ultra radical o tratamento. Né? Por quê? Era o mesmo tratamento para uma doença. Depois surgiu, entendeu, a ideia que câncer eram centenas de doenças. Por quê? O câncer de pulmão é diferente do câncer de pele, que é diferente do mieloma, diferente da leucemia. Então, precisava de outras formas de tratamento. Hoje, câncer é considerado milhares de doenças. Por quê? Porque o meu DNA é diferente do seu. E as minhas células também são. Então, eu preciso correr atrás de algum medicamento que seja meu, para a minha célula, para o meu tumor. Meu não. Viu? Do tumor. Ok. E o que é que esses tumores, então, têm em comum? Só tem o nome câncer. Só. Eles só têm em comum o nome câncer, porque não existe pacientes iguais, tumores iguais ou células iguais. Né? São todos eles diferentes. Daí a grande dificuldade, e às vezes o leigo pergunta, doutor, câncer já tem milhares de anos, né? Por que não tem um remédio contra ele? Não tem como fazer um remédio só. Eles são milhares de doenças. Então, é complicado tratar milhares de doenças com um remédio só. Diferente da sífilis, tuberculose, né, e outras doenças, etc. Bom, é, portanto, um inimigo de 1000 faces. Né? Ele é um inimigo de 1000 faces. Se o câncer tem 1000 faces, nós temos que fazer igual, entendeu? Brad Pitt. Está aqui o grande Brad Pitt. Quem sabe que filme foi esse? Hã? Como? Bastardos Ingloriosos. Inglorious Bastards. É isso aí. Tá? Ou seja, você tem que usar um tratamento sob medida. Porque o terno de Brad Pitt só serve para ele. Se o Lúcio usar, não serve. Não cabe. É uma pena, né, Lúcio? Porque se a gente usasse um terno desse, ó, coisa mais linda que a gente ia ficar, não é não? Não é, Rosa? Infelizmente, entendeu? É um tailor therapy. Tailor em inglês significa alfaiate. Tá? Então, a terapia de alfaiate, ou seja, sob medida. E é isso que nós estamos procurando no tratamento contra o câncer, viu, Leão? É isso daí. Nós queremos um tratamento de medida para aquele tumor, para aquela célula e para aquele indivíduo. Né? Não adianta um remédio que sirva para o João, para você, para outro, não. O caminho será este, Tailor Therapy. No passado, eu já citei, o tratamento era muito radical. Deformante, pouco estético e pobres resultados. A cirurgia está aqui, ó. Isso aqui foi criado entre aspas, viu? Porque quando o Halsted foi fazer a residência dele na Europa, em especial na Alemanha, os europeus já estavam fazendo isso, mastectomia radical. Tá?
Na América, não. Então, ele trouxe essa teoria para a América e foi o primeiro americano, né, a fazer mastectomia radical. Mas olha o resultado. Curou, mas olha que desgraça, né? Mastectomia radical. Olha para isso aqui, o edema. E a mesma coisa, câncer, entendeu? De fêmur, né? Era amputação total da perna. Isso não se faz mais. Isso daqui não existe mais. Radioterapia, viu, Seba? Não foi do seu tempo isso daqui, mas aparelhos, entendeu? Criados por Wilhelm Conrad Röntgen. Está aqui, ó. Aonde o médico ficava dentro da sala, segurando o aparelho, né, e tomando radiação. Ele lá sabia o que era radiação. E acabava desenvolvendo também câncer. Vários médicos morreram de câncer por causa disso, dentro da sala. Tá? E eu tive o prazer de conhecer a sala de Röntgen. Depois houve, após a Segunda Guerra, né, o surgimento dos cobalto 60 e outros isótopos. Quimioterapia. De início, nós só tínhamos meia dúzia de drogas, né, Nivaldo? Meia dúzia. Drogas, não foi do seu tempo, né? É Floracil, ciclofosfamida, metotrexato, entendeu? Meia dúzia de drogas para você tratar 1000 tumores diferentes. Não dá certo. O sofrimento era grande. Necessitamos, então, de novas armas, de armas maravilhosas. Precisamos disso. Precisamos de bullet therapy, né? Ou magic therapy, né? São mísseis, podem ser teleguiados, que vai atingir, entendeu, especificamente aquela célula, aquele tumor, aquele locus e aquele antígeno. Isso é o caminho e já está sendo feito. E onde elas estão? Está aqui. Elas estão dentro da nossa divisão. Viu, comandante Leandro? A medicina também tem divisões, viu? Tá? Nós temos a divisão da cirurgia, da rádio e da quimioterapia. Vou mostrar para vocês alguns recentes avanços no tratamento do câncer, né? Algumas armas poderosas no tratamento do câncer. Uma delas chama-se cirurgia robótica. É o que você faz. Olha aqui um cirurgião robótico, ó. Viu? Um grande guerreiro, né? Usa aí essa máquina aí, que tem o nome do Da Vinci, uma obra de arte. Ela faz cirurgia minimamente invasiva. Você não precisa arrancar a mama inteira do paciente, você não precisa tirar o braço, você não precisa tirar a corda vocal ou o laringe inteiro, né? Cirurgias minimamente invasivas. 5 benefícios da cirurgia robótica. Ó. Ela diminui a estadia no hospital, reduz a dor e o desconforto, menos complicações, menos sangramento e necessidade de transfusões e menor cicatrização. Né? Uma cicatrização pequenininha, porque o corte é pontiforme. Né? Quimioterapia. Quimioterapia também uma grande evolução. Está aí. Bullet. Né? Terapia. Atingir o alvo. Nós precisamos atingir o alvo. E não o organismo inteiro. Chega de cair cabelo, né, de dar leucopenia, pancitopenia, diarreia, etc., etc. Né? Atinge o alvo e deixa o resto quieto. Minha homenagem ao judeu alemão. Eu grifo judeu, porque olha, é incrível, entendeu? A raça judia, né? Grandes ganhadores de prêmio Nobel. Graças a Deus, Paul Ehrlich, ele faleceu em 1917, antes que o Hitler assumisse, porque ele ia para o campo de concentração também. Então está aí, o que é que Paul Ehrlich fez? Ele descobriu a primeira droga para tratar uma doença, o Salvarsan, e depois o Nel-Salvarsan, contra a sífilis. E com essas descobertas e outras, ele ganhou um prêmio Nobel em 1909, com a teoria do Wunderwaffe. Né? No seu discurso, ele citou: chegará o dia em que produziremos uma droga que, como um projétil, destruirá somente o inimigo, sem causar danos às células saudáveis do corpo. Ou seja, bala mágica, Wunderwaffe.
Gilberto, tá aí? Falei correto? Wunder. O bom do alemão é que você basta ler o que está escrito. Diferente do francês, né? Hein, Udete? Francês, você lê o que está escrito, vai errar. Medicina de precisão ou personalizada, terapia-alvo. Nós precisamos acertar, entendeu? Essas sopas de letrinhas que tem por aqui, EGF, HR2, entendeu? CKIT. Cada uma delas tem um míssil, né, apontado para elas. Aí sim. Exemplos de terapia-alvo. A imunoterapia, né, vacinas contra o câncer, seja preventiva ou terapêutica, anticorpos monoclonais, citocinas, inibidores checkpoint, e esse daqui, que é realmente a grande novidade, né? E já está sendo usado no Brasil. Não fabrica ainda no Brasil, mas o Hospital AC Camargo já está usando, o Sírio já está usando, o Nivaldo, né? Sírio e outros, mas ainda continua sendo fabricado. O problema é isso, caríssimo, viu? É uma droga para aquele indivíduo, para aquela doença, para aquela célula, e aí é caríssimo essa tecnologia, de sorte que ainda não tem no Brasil, né? Então, quem tem dinheiro, vai no laboratório, retira o sangue, aquilo é centrifugado, pega as células T, né? Killer cell, são linfócitos, isso é enviado para os Estados Unidos, agrega um antígeno, aquilo volta, injeta no organismo, e ele só serve para aquele paciente e para aquele tumor. Os resultados têm sido assim espetaculares. Mas vai chegar um dia que isso vai baratear, como sempre, né? CAR-T-cell, né? E os vírus oncolíticos, que também é outra grande novidade. Vírus que destroem tumor, né? Está aqui, ó. O retrovírus, herpes vírus, adenovírus, né? Ele carrega, entendeu? Ou substância, ou um elemento radioativo, e vai para a célula tumoral, e chega lá e implode a célula. A radioterapia também evoluiu muito, com essa sopinha de letras, IMRT, GRT, SRS, 3D, aqui está, entendeu? A equipe da radioterapia quando foi inaugurada. E dentre elas está aqui o saudoso Marcão. Eu peço uma salva de palmas para o nosso querido Marcão. Eu fui o primeiro diretor da radioterapia e primeiro presidente da ClinRad, né? Consegui descobrir o Marcão e a nossa querida Camila, lá no ICESP de São Paulo, Instituto do Câncer de São Paulo. Convidei os dois, imediatamente aceitaram. Hoje a Camila está aqui com a gente. Camila, está ali, a nossa querida física de Itabaiana. O Marcão também veio, né, assumiu a direção, mas, infelizmente, a Covid o levou. Viu? Então, que Deus o proteja. E hoje, hein? Ah, sim, e foi ele que acertou o outro case do bisfenol, né? Ele que acertou, viu? Foi realmente, bisfenol não, do Semmelweis, né? Do Semmelweis, viu? É uma pessoa realmente muito inteligente e agradável. E hoje, nós vamos depois, daqui a pouco, descer e visitar o nosso novo aparelho de radioterapia, né? Onde o professor Sebastião, a física, Nivaldo e eu, vamos mostrar isso rapidamente para vocês. Então, vamos concluir. Está aqui o nosso aparelho, ó. Tá? É um Versa HD, da Electa, viu? Um aparelho maravilhoso. Só falta falar. Objetivos dessa radioterapia moderna: dose maior no tumor, menor nos tecidos circunvizinhos, menor taxa de complicação, maior qualidade de vida e, logicamente, maior sobrevida. Eu não preciso irradiar, entendeu? Toda a área circunvizinha, né? Eu necessito irradiar o tumor,
protegendo os olhos e outras regiões. O princípio é esse. Bom, finalizando. Atualmente, o tratamento oncológico é menos radical, menos agressivo, menos deformante, ou seja, mais conservador e mais curativo. Isso é o princípio desse tratamento moderno. Concluindo, diz o general Sun Tzu, abro aspas, a excelência suprema não é vencer o inimigo em 100 batalhas, ok? Mas sim, vencê-lo sem guerrear. Aí é que está a essência. Você vence o inimigo sem guerrear. Imagine 100 guerras. Portanto, sigam essas atitudes. Prestem bem atenção. Primeiro, não fume. Coma alimentos saudáveis. Vacine-se. Pratique atividade física regular. Evite obesidade e evite a radiação ultravioleta em demasia. Com isso, você vai reduzir 81% da sua chance. Consequentemente, você reduzirá o risco de câncer, diabetes, infarto, derrame em cerca de 80%. Não é só câncer, não, viu? Tudo isso que está aqui, ó. Certo? Então faça igual aos nossos amigos lá do Exército, viu? Acorde-se 4 da manhã, viu? Vão correr, vão levantar peso, viu? E ordem de comando. Veja como eles são, tudo magrinho, elegante, não é que nem nós assim, barrigudo. Finalizo com um obrigado a vocês, viu? E um obrigado aqui desse belo jovem paquistanês, né, que desenvolveu câncer, um linfoma aos 7 anos de idade e sobreviveu graças a tudo isso que nós apresentamos aí para você. A parte 3, né, que é o final, vai ser então a escolha dos acertadores e a entrega do prêmio. A seguir, a visita guiada e depois então o jantar por adesão. Luz, câmara e ação. Vamos lá? Lúcio, você tem a palavra. Bom, agradecer ao Dr. William por essa... Finalmente ficou aí descoberto o inimigo. E vamos ter que usar a marinete. Vamos ter que usar a marinete para transportar esse povo todo, porque, ó, essa turma aqui, ó, esse bolinho aqui, pega aí. Todos esses disseram que era um câncer. Então, só usando a marinete. Mas eu separei 4 aqui que eu vou citar rapidamente, que poderia ser, né? Não vou citar o nome, evidentemente. Um seria a ignorância. O outro, a saudade. O outro, o tempo. O tempo. E o medo. São 4 destaques, que eu separei esses 4. E um último aqui, que colocou como o poderoso inimigo você mesmo. A si próprio. Ele está ali, estou olhando para ele, meu sobramista, que colocou. Você mesmo, meu filósofo Miron. Queria agradecer, William, essa oportunidade, parabenizá-lo pela palestra. Mas antes de encerrar aqui, eu queria chamar aqui nesse espaço o nosso presidente do Grupo Sergipano de Estudos da FEB, o comandante André, o vice-presidente. Aqui é o presidente e o vice, que ele quer fazer uma comunicação aqui para você, uma coisa assim muito significativa, que vem da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira e que, através do GRUSEF, quer lhe fazer uma homenagem. Por favor, comandante. Doutor William, boa noite a todos. Meu filho Henrique, de 9 anos, mais ou menos 6 meses atrás, perguntou: papai, quantos amigos William você tem? Meu filho, é só um. Porque nos últimos 2 anos a gente tem conversado bastante, um tema apaixonante para muitas pessoas. A gente vê que tem um interesse latente em todos os grupos que a gente tem apresentado esse projeto, sobre a Segunda Guerra Mundial.
Encontrei Dona Julieta, pedi ajuda a ela para a gente falar em italiano, numa homenagem que foi feita na Itália a um sergipano, que foi explorado pelo William, mais para frente, justamente por esse encontro que aconteceu. Ela disse, olha, André, eu não sei se eu vou me garantir com o italiano e tal, porque falar uma coisa formal com a prefeitura, mas o William se interessou pelo tema, a gente se encontrou, e ele com maestria, em 15 dias ou menos, até 2 semanas, né? Preparou uma pesquisa, uma palestra e fez isso de forma brilhante, como a gente já está acostumado a ver. E a gente ia parar, eu ia parar nessa homenagem a um piloto sergipano. E o William falou, não, negativo, vamos continuar, vamos pesquisar mais outras coisas. A gente fez uma pesquisa, aplicamos um questionário com mais de 200 pessoas e 1% das pessoas conheciam todos os temas relacionados que a gente descobriu em relação a Sergipe na Segunda Guerra Mundial. E isso tudo aconteceu graças ao William. Já tivemos presentes nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa palestra lá. Fomos os únicos nordestinos que tiveram uma palestra lá no Comando Militar do Sul. Rio, São Paulo, Brasília, Ceará, Pernambuco, enfim, vários lugares que estão assim, surpresos com a participação do Sergipe na Segunda Guerra Mundial. E isso tudo aconteceu graças à insistência do William em perceber a oportunidade que a gente tinha para tratar desse tema. Então, hoje eu tenho um privilégio, a honra de entregar para ele a medalha Mascarenhas de Moraes, Marechal Mascarenhas de Moraes. Ela foi criada pela ANVIFEB, que é a Associação Nacional de Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, em 14 de agosto de 69, com a finalidade de homenagear de forma permanente, objetiva e condigna as pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado significativos serviços à Força Expedicionária Brasileira ou quem venham a prestar relevantes serviços à associação ou à classe por ela assistida. A elevada expressão dessa homenagem dos veteranos da FEB, que os veteranos da FEB prestam a alguns dos colaboradores, está sintetizada no nome escolhido para definir a condecoração, do próprio comandante da Força Expedicionária, o soldado e chefe insuperável, que não deixamos de admirar e reverenciar, o Marechal Mascarenhas de Moraes, nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 13 de novembro de 1883, e faleceu no Rio de Janeiro em 1968. Foi o último marechal brasileiro na ativa, que é uma patente que só existe em tempos de guerra. Então, um prazer, um privilégio, uma honra entregar ao senhor hoje essa medalha. Contra aqueles, pegando o nosso querido Radinho. E a Marina. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Olha, ainda bem que eu voltei a fazer exercício, viu, coronel? Porque essas coisas, né, se o cara não tiver preparado, acaba infartando, viu? Mas como eu sou de Buquim, o buquiense, antes de tudo, é um forte. Tá bom? O Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Veteranos da FEB resolve conferir a medalha Marechal Mascarenhas para o William Eduardo Nogueira Soares, pelos relevantes serviços prestados e por esse expediente emite o presente diploma. Muito bem, obrigado, André. Muita gentileza, entendeu? Tenho certeza que isso daqui sofreu uma interferência sua, né? Apresentar meu nome. É um grande grupo, uma grande medalha, que eu faço questão de usá-la. Doravante. Tá bom? Obrigadão, um abraço para vocês. E agora, Lúcio, vamos escolher? Vamos escolher. Escolher não, eu sorteio. Eu vou pedir para um dos netos, ou dois, vem aqui. Olha, todos aqui respondendo certo, não é isso? Todos canta. Então, como tem muita gente, tem um de vocês aqui, ou dois, então dá para pegar.
Pode ser, são dois? Não, vão brigar comigo. São dois. Graças a Deus. Então vamos lá. Para não dizer que eu escolhi, fazer isso. Aquele que ficar em pé, não valeu. De novo. Vamos lá. Vamos ver se está. Pega um, pega o outro. Só vale um, né? Vai lá. Olha o pronto. Entrega. Esse daqui, servo. Servo. Jamile. Jamile Reis. Jamile. Jamile e Sérgio. Olha, não vou entregar a marinete para vocês de jeito nenhum, viu? Tá? Não, essa marinete não pode. É uma presente que eu tive também de luxo. Mas você vai receber isso aqui, ó. Um belo presente, viu? A 16ª edição. Tá bom? Leia com carinho. E o senhor, viu? O livro de Zum Tzu. Agora, você tem que saber mandarim. Eu sei. Então, se você souber mandarim, Já traduzei. você já leu tudo. Muito obrigado. Ok. Vamos lá. André? Lúcio? Bom, quem vai tirar foto? Ok. Ah, é. Exato. Então, olha, essa primeira parte, né, já está apresentada, né? Então, concluímos a palestra, viu? E agora, então, nós vamos fazer visita rapidamente a alguns dos aparelhos nossos. Já tem um aqui ao lado, que é um PET-CT, e depois lá embaixo, né, tomografia, tem ressonância, tem N coisas aí para a gente conhecer, em especial radioterapia, né? Então, vamos centrar na radioterapia, porque senão, quando a gente chegar lá, o shopping já fechou. E aí fica desagradável, viu? Tá? Então, muito obrigado a todos, viu? Obrigado, em especial ao nosso querido comandante, que eu sei que não é fácil, viu? Estar aqui presente conosco, principalmente nas prévias de chegada do general que vem aí visitá-lo, viu? Muito obrigado e um abraço a todos vocês lá do Exército. Então, muito obrigado a todos pela presença e aqueles que nos acompanharam aí pelo YouTube. Um grande abraço, né? E até a próxima.